Olá, muito bom dia. Está no ar o Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, 17 de janeiro. E no programa de hoje, você vai ver. Mais de 6.000 pessoas estão fora de casa após os temporais em Alegrete, na fronteira oeste do estado. Em Porto Alegre, moradores estão sem água há 10 dias. Justiça dá 15 dias para que o estado providencie espaço adequado para a denúncia de violência contra a mulher. No esporte, o Ministério Público descobre que ex-dirigente do Inter recebeu pelo menos R$94 mil por negociações de jogadores. Grêmio tem jogo treino marcado para esta tarde, o último antes da estreia no Gauchão. O Rio Grande em Movimento está no ar. Moradores da zona leste de Porto Alegre estão reclamando porque estão há 9 dias sem água. Desde o dia 7 de janeiro, moradores dos bairros Vila Jardim e Bom Jesus, de Porto Alegre, estão sem água. Segundo o DEMAI, o serviço foi interrompido devido às obras na estação de bombeamento da Rua Cristiano Fischer, que fica na zona leste aqui de Porto Alegre. Mas, mesmo depois da conclusão desses serviços, as regiões seguem sem água. Então, o DEMAI agora afirma que o abastecimento será normalizado no decorrer desta quinta-feira, provavelmente até à noite. E a Polícia Civil realizou mais uma operação, a Operação Vigário, contra um grupo de estelionatários que aplicava o golpe do aluguel em imóveis no litoral norte. Segundo informações da polícia, foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão em Capão da Canoa, Capão Novo, Taquara e Porto Alegre. Os criminosos atuavam pela internet, as vítimas realizavam o depósito dos aluguéis e, quando chegavam ao local, descobriam que o imóvel não estava disponível. Documentos falsificados, cartões e celulares também foram apreendidos. E o governador Eduardo Leite anunciou ontem à tarde que vai vetar o projeto de lei que buscava liberar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Leite se posicionou após uma reunião no Palácio Piratini com representantes do Ministério Público e também agentes da Segurança Pública. Em nota, Eduardo Leite disse que a liberação das bebidas alcoólicas demandaria em aumento do efetivo da Brigada Militar durante os jogos, o que atualmente o governo não teria condições de arcar. E as fortes chuvas seguem afetando todo o Rio Grande do Sul. Em São Gabriel, são mais de 600 pessoas desalojadas. A cidade enfrenta a maior enchente nos últimos 20 anos. E na região, no Rio Vacacaí, subiu mais de 7 metros, atingindo 5 bairros da cidade. Em Alegrete, a situação é ainda mais grave. São mais de 6.500 pessoas afetadas pelas chuvas, quase 4.000 estão desalojadas e mais de 1.000 desabrigadas. As informações são da Defesa Civil da região. E a previsão segue sendo de chuva em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade continua. Vamos ver aí, então, como é que vão ficar as temperaturas e a previsão para hoje nas outras regiões. Em Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana, amanhecemos com 19 graus, as máximas vão chegar aos 30 graus. Em Caxias do Sul também deve chover, mínima de 19, as máximas chegam aos 29 graus hoje. Em Rio Grande, no sul do estado, máximas de 31 graus, também com instabilidade. Em Passo Fundo, no norte, máximas de 29 graus, já amanhecemos com 20 graus aí, o calor continua, mas a chuva deve chegar. E ainda em Santa Cruz do Sul, ali na região central, as máximas são de 29 graus, também com chuva. A expectativa é de temporal, inclusive com granizo, registro de granizo em algumas regiões. E a Defesa Civil do Estado está arrecadando mantimentos e também outros materiais para as vítimas dos temporais, principalmente na região da fronteira oeste.
A arrecadação será destinada para os moradores da região da fronteira oeste, que por conta dos últimos eventos meteorológicos precisam de ajuda. Até agora já foram contabilizados mais de 4,6 mil pessoas que foram afetadas. 17 municípios sofreram estragos. Estamos lançando a campanha mais uma vez e nossa população gaúcha ela é muito solidária nesse momento. Já fizemos isso em outros momentos e fomos atendidos. E estamos em busca de alimentos não perecíveis, né? De preferência que as pessoas cuidem também com a data de vencimento, que às vezes as pessoas não se dão conta e nos encaminham alimentos vencidos. Então, alimentos não perecíveis, água potável, material de higiene e limpeza, incluindo aí nesse caso fraldas, né, adulto e infantil, colchões, né, e roupas no geral, roupas para adulto e infantil também. Para doar, basta levar os mantimentos na Avenida Borges de Medeiros, número 1501. Mais informações pelos telefones 3212-2675 ou ainda pelo 3288-6781. E você segue nos acompanhando em todas as redes sociais. Você sabe que a RDC TV Digital está nos canais 24 e 524 da NET, mas estamos ao vivo no Facebook. Entra ali na nossa live e coloca o teu comentário, a tua pergunta para os nossos entrevistados ou também conta para a gente como é que está o tempo aí na tua cidade, qual é a notícia que você quer nos contar. Coloca tudo aí. Também estamos ao vivo no site e em todas as redes sociais. No Twitter, coloca lá a hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o nosso assunto é segurança. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar está representada aqui no estúdio. Vá mandando a sua pergunta, nós já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos conversar sobre segurança pública, sobre diversos aspectos. Vai enviando a sua pergunta aí, estamos ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Coloca aí a tua dúvida ou o teu comentário a respeito deste assunto. Muito bom dia e bem-vindo, coronel. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Cumprimentamos a Lília, também cumprimentamos a todos os telespectadores da RDC e, muito em especial, um abraço aos nossos sócios, os componentes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Bom, o senhor agora assumiu a presidência, né? Nós tivemos o presidente, que era o Marcelo Gomes Frota, agora está na Secretaria do Governo do Estado. Perfeito. Agora o Marcelo, ele ascendeu a secretário adjunto de Segurança Pública, até porque ele é um expert em segurança pública, um coronel da Brigada, como todos os coronéis o são, e ele se especializou ao longo de toda a vida e no trabalho associativo junto aos nossos sócios e à população do Rio Grande, também escutando essa população. E eu tenho até uma pesquisa que nós fizemos sob a égide do Marcelo na presidência da ASOF, dos reclamos da população gaúcha no que tange à segurança pública. Primeira condição para o cidadão: sem segurança não há mais nada. Bom, então, qual é o seu comentário a respeito dessa articulação, dessa relação aí com o governo do Estado, agora que temos, né, o Marcelo Gomes Frota, coronel, que ficou à frente da associação durante alguns anos, né? Perfeito. Com a ascensão, a escolha do governador Eduardo Leite pelo governo, pelos gaúchos, sim, na maioria dos gaúchos, e o governador, é claro, como todo governo, ele procura se cercar de pessoas qualificadas para o desempenho das funções necessárias. Um dos maiores reclamos da população gaúcha, isso foi pauta de todos os candidatos e tem sido da sociedade como um todo, é exatamente a insegurança, né? E o coronel Frota, como eu disse antes, um especialista, ele foi escolhido pelo governo exatamente para dar a resposta que a sociedade espera dos órgãos de segurança pública, especialmente do governo. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho, então, vamos entrar em algumas questões, inclusive sobre uma reportagem que assistimos agora, né, no que tange a Brigada Militar. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da associação, já que o senhor foi o fundador, né? Quantos anos já de associação? Nós temos hoje 28 anos de associação. Nós fundávamos a associação, na ocasião era tenente-coronel da ativa,
E nós fomos, na Brigada, a primeira polícia militar a ter uma associação representativa da sua categoria, da classe. E isso aí sentimos, até pelo trabalho que fizemos antes disso na Constituição Federal, onde todas as instituições que lá estavam presentes, Judiciário, Ministério Público, Polícia, todos tinham um órgão representativo associativo, e nós não. Então fizemos a associação até por uma imposição dos que hoje são os nossos sócios. Como é que foi a fundação? Foi difícil. No começo foi difícil, até porque nós saíamos ainda de a associação, ela é dos anos 90, 1990, mais precisamente, e nós ainda recentemente tínhamos saído de governos militares e num longo período em que ter associação era proibido. E os nossos comandos eram de uma outra época, realmente de uma outra época, que estavam no comando então, e não viram com bons olhos. Isso custou a prisão para mim, que era o tenente-coronel, na cabeça da associativa, e os capitães que me acompanhavam na época. Então, todos Isso foi nós... que ano? Foi em 1990, já sob a égide da nova Constituição Federal, que permitiu que nós, assim, criássemos a associação. Bom. Hoje, estamos já em 2019, né? Como é que o senhor vê, ao longo de todos esses anos, aí quase 3 décadas, né? Como é que o senhor vê, então, a segurança aqui do Rio Grande do Sul? Como é que foi a evolução aí nesses últimos anos? Essa é uma pergunta difícil, Leila, é muito difícil, porque se eu me reportar aos anos 90, nós tínhamos na Brigada, chegamos a ter 35 mil homens. E hoje, na realidade, no efetivo trabalho de polícia, nós temos basicamente 10 mil homens, porque nós temos que descontar pessoal que está à disposição de presídios, de autoridades, forças-tarefa. Então, veja que nós, com uma população de 7 milhões de habitantes, nós tínhamos 35 mil homens. Hoje, com uma população de 12 milhões de habitantes, nós temos cerca de 10 mil homens no policiamento. Então, a segurança pública veio declinando em número. É claro que nesses anos aí a informática, a tecnologia veio também evoluindo, mas policiamento básico, segurança pública se faz ainda com homens na rua, ostensivamente, na presença dele, orientando a população, coibindo o crime, exatamente dando segurança à sociedade. Certo. Bom, a gente viu agora há pouco ali, inclusive na reportagem, né, que o governador Eduardo Leite vetou, né, o que estava sendo discutido agora há pouco, que é a questão da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, dizendo que teria que ser aumentado muito o efetivo, né, dos policiais para que isso pudesse realmente funcionar. Por isso ele vetou. O que o senhor tem a dizer? Eu concordo com o governador e me parece, como cidadão, que ele está fazendo a coisa certa, escutando, ouvindo as pessoas que tratam disso, ouviu o comando da Brigada, o comando da Polícia Civil, o Ministério Público, e tomou essa acertada decisão. Nós temos o problema do trânsito, por exemplo, toda a campanha que se faz pela embriaguez ao volante. O que significa isso em número de mortes? Num estádio, da mesma maneira, e aí o pessoal tem dito, quem defende exatamente o consumo de bebida dentro dos estádios, evoca a época que nós tivemos a Copa do Mundo. Sim. Era uma situação diferente. Lá nós não tínhamos antagonismo, aqui nós temos torcidas, times clássicos, como no clássico Grenal, torcidas que basicamente se degladeiam ali. Então, uma correta decisão, e certamente para coibir o efeito que o álcool faz em cada um de nós, só com aumento de efetivo, povoando grandemente, não é esse o objetivo. A polícia não tem que estar em tão grande número, tem que estar em número suficiente para manter a ordem. Certo. E também queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Nós já falamos ali que o coronel Marcelo Frota agora está junto ao governo do Estado. Também o seu comentário a respeito da composição ali do governo. Nós tivemos a manutenção ali do coronel Ikeda, né? Perfeito. Seu comentário também a respeito da cúpula da segurança. Temos agora uma mulher, né, a delegada Nadine à frente da Polícia Civil, e também sobre essa integração Polícia Civil e Brigada Militar. Convém, assim, nós fazermos situar as pessoas, Nós tivemos um momento, exatamente aquele momento pós-revolução, dos primeiros governos,
em que a secretaria, e mesmo durante a Revolução, as secretarias de segurança eram povoadas por generais, por oficiais do Exército. Depois tivemos uma época de Ministério Público, depois uma época de policiais federais. Eu vejo com muito boa vontade, vejo com muito otimismo, realmente, satisfeito com essa escolha do governador. Primeiro, o vice-governador é um policial de carreira. Tá? Delegado Ranolfo. Exatamente. O delegado Ranolfo foi delegado, foi diretor do DEIC, que é um órgão que trata especialmente do combate ao crime diretamente envolvido, roubo de carga, uma série de eventos, a droga. Depois foi o chefe de polícia. Passou 34 anos, 35 anos na polícia, exercendo atividade fim. Já na aposentadoria, ele foi secretário de Segurança em Canoas, se ouve muito bem, deu um status novo à segurança, uma qualidade à segurança em Canoas, e é o vice-governador. Ele optou pela carreira política e se tornou o vice-governador, uma chapa vitoriosa escolhida pela maioria dos gaúchos. E quando o governador o colocou ali, eu vi com muito bons olhos. Acho que a sociedade gaúcha coloca agora, efetivamente, não coloca alguém estranho à área de segurança como costumavam colocar os outros governadores. Colocou alguém afim, afeto, conhecedor, que combateu o crime e que vai fazê-lo com mais propriedade. Então, quando aí, para secretário adjunto, que é o homem operacional da secretaria, levaram o coronel Frota, foi difícil. Eu sei que foi uma escolha difícil para o coronel Frota, meu amigo, meu companheiro de chapa de Azof, fazendo um trabalho fantástico dentro da Azof, mas era um homem que conhece, como eu já tinha dito antes, segurança pública, defende segurança pública, recentemente ainda esteve nos Estados Unidos se especializando nesse campo de segurança pública e vai para a secretaria como secretário adjunto com o conhecimento que tem, com uma ascendência que eu digo, por exemplo, a delegada Nadine, uma amiga de todos nós, uma pessoa íntegra, digna, foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia e, junto com o Frota, conviveram ali na presidência das associações. O coronel Iqueda é um profissional, é um coronel que a gente chama tropier. Ele vem da tropa, ele conhece, ele desempenhou todas as funções de oficial da brigada, enfrentou lutas, combate de rua, troca de tiros com bandido. Então, ele é um homem que conhece os meandros da segurança pública e o coronel Iqueda, né, deu recentemente nesse enfrentamento, nessa mudança de perspectiva que a brigada deu no combate ao crime organizado na questão dos bancos, dos assaltos a bancos, né, com resposta imediata, rápida, segura e eficiente, igualando o número dos bandidos com o número de brigadianos nesse enfrentamento e levando a melhor pelo preparo da tropa. Coronel, rapidamente, então, o senhor presidindo a associação, então, em nome da associação, qual seria a sua maior reivindicação na área da segurança aqui nesse momento? Bem, o que a associação, Lília, assim, pretende, nós sempre dizemos que nós da associação, nós gostamos de nos confundir com o anseio dos gaúchos. Antes de representar os nossos associados, a brigada, ela tem que existir e, para que existir, ela tem que ter a procuração do povo rio-grandense. Então, primeiro, que realmente os índices de segurança pública sejam dominados, né? Que o crime seja contido e mais, que além de contido, que ele retroaja, que sejam construídos presídios, que a polícia efetivamente pare de enxugar gelo, que haja um sistema de segurança pública integrado, em que o brigadiano não leve 8, 10 vezes o mesmo cidadão para a delegacia e esse cidadão saia às ruas antes dele, que as penas sejam impostas, né? Tudo que esperamos realmente que nós contenhamos o crime, que os efetivos da brigada para e passo sejam realmente repostos, né? E que tenha, como estamos tendo nesse início de governo, o apoio do governador e de todo o seu staff, especialmente a Secretaria de Segurança. Para encerrar, então, coronel, nós temos que falar sobre a questão da flexibilização da posse de armas, né, que é o assunto do momento. Também queria o seu comentário em nome da associação. Eu faço até com muita tranquilidade. Nós, há 2 anos atrás, em 2017, contratamos uma empresa idônea, uma empresa gaúcha conhecida, Segmento, para fazer uma pesquisa. E fizemos essa pesquisa não só para orientar que a associação pretende e queria mostrar que o governo deveria fazer, né,
mas também para que o próprio governo se orientasse nessas ações. E aqui eu tenho um resultado, se a Câmara puder ver, é uma das páginas desse trabalho que a empresa Segmento fez. Né? E aqui eu posso mostrar, por exemplo, alguns dados aqui, ó. Naquela época, o povo do Rio Grande do Sul, auscultado, ouvido por essa empresa Segmento, pedia redução da maioridade, 18 para 16 anos, 84% da população. Mas na sua pergunta específica, posse de armas para o cidadão comum, posse de armas para o cidadão comum, 60% das pessoas pediam a liberação da posse de armas para o cidadão comum. Então, isso é um trabalho de pesquisa. O que o governo Bolsonaro parece, brincando aqui, mas que talvez tenha lido isso aqui, e atendido exatamente o apelo da população, liberando a posse de arma para o cidadão comum. Não é o porte de arma, a posse de arma. Exato. E de onde essa pesquisa? Essa pesquisa é da nossa Associação dos Oficiais fez, e depois nós pudemos mandar uma cópia. A Cris, nossa jornalista, vai tratar disso, é uma pesquisa que nós fizemos, contratando a empresa Segmento, que é uma empresa especializada em pesquisas, né? E fez, dentre esses e vários itens aqui, né, que trata nessa pesquisa, inclusive aqui, ó, aumento de pena para crimes contra a vida, população, 96% pede esse aumento. Então, são muitos itens bastante interessantes que nós fizemos, ouvindo o cidadão comum. Foi ouvido a dona de casa, foi ouvido nas paradas a população de todo, e nós temos, inclusive, o segmento por faixa etária dessa pesquisa, por nível de escolaridade e por nível de poder aquisitivo da população. Então, a massa pediu isso aqui. Essa pesquisa é interessante, que há 2 anos atrás, ouvido o cidadão e a cidadã, as pessoas do Rio Grande, jovens inclusive, se sentiam inseguros dentro da casa, nas paradas de ônibus, dos ônibus, mostrando uma população com medo. Por isso que nós orientávamos o governo para algumas ações efetivas, para que efetivamente, uma redundância, mas efetivamente levasse e continue levando segurança ao povo gaúcho. A quem tem filho nas escolas, nas universidades, a quem anda na rua de noite em horas isoladas, todos esses aspectos. Bom, nós agradecemos muito seus esclarecimentos, seus comentários aqui no programa. Esperamos que volte sempre aqui junto à associação, sempre com as novidades também da entidade. Conte com a associação, assim como nós contamos com o povo do Rio Grande, especialmente aos nossos sócios aí, aos bombeiros militares, aos companheiros da Brigada Militar. Estaremos vigilantes nos interesses do quadro associativo. Acima de tudo, os interesses nossos são os interesses do Rio Grande e do nosso quadro social. Lilian, agradeço a RDC, agradeço a você a oportunidade, muito obrigado. Estamos sempre prontos, quando quiser esclarecimento, nos convide. Venhamos com maior boa vontade. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, você continue com a gente, aí estamos ao vivo no Facebook RDC TV Digital, vai enviando o teu comentário também a respeito desse assunto que tratamos aqui, vamos seguir tratando daqui a pouco, porque daqui a pouquinho o assunto é o esporte. Você fica ligado que o João Batista Filho vai trazer as novidades para você. Até já. Rio Grande em Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui nesta quinta-feira no programa. Estamos já aqui com o João Batista Filho no estúdio, que nos traz as novidades. Quais são? Muito bom dia, JB. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo em casa. Olha só, em casa, no trabalho, enfim, qualquer lugar, né? Hoje pelo Facebook tem essa facilidade. Eu quero começar sobre o assunto do momento. Ontem uma reportagem do jornal Zero Hora, da colega Amanda Bunhoz e outros colegas da Zero, eles descobriram mais alguns detalhes importantes das contas do presidente Vitório Pífero e de tudo que está sendo investigado pelo Ministério Público. Tá aí na sua tela, a gente tem uma arte que a gente vai começar a mostrar agora. Pelo menos R$94 mil foram desviados das contas do presidente do Internacional para as contas do vice-presidente do Inter,
Carlos Pellegrini. Tá aí na sua tela, 94 mil. Vamos lá, na próxima a gente tem um detalhe, pelo menos um detalhamento do que foi, entre aspas, na visão do Ministério Público, sacado das contas. O empresário Rogério Brau fez a venda do goleiro Alisson para a Roma e ganhou mais de 600 mil reais de comissão. Até aí tudo legal. Só que no dia depois de entrar a comissão, Carlos Pellegrini, vice-presidente do Inter, recebeu de uma conta para outra, direto, segundo o Ministério Público, 20 mil mensais. Um outro jogador também está nessa parada, e é o Hever, que quando veio pelo empresário Fernando Otto, 666 mil foram pagos de comissão para esse empresário e 19 mil reais foram depositados nas contas do Carlos Pellegrini. Passando aí, tem o Cláudio Vinck, não ficou só na saída de jogadores. O Cláudio Vinck renovou com o Internacional e o Inter pagou para o Rogério Brau, novamente o Rogério Brau, R$ 98.500 de comissão. E 20 mil reais foram parar nas contas do Carlos Pellegrini. Nesse mesmo sistema, faz o pagamento e no outro dia, numa TED, igual você faz no seu banco aí, sem esconder nada necessariamente, ou pelo menos não tentavam esconder. E o Ariel, talvez uma das piores coisas que essa gestão fez, a contratação do Ariel, que custou para o empresário, de novo o Rogério Brau, terceiro negócio com o Rogério Brau, deu R$ 495 mil de comissão para o agente. Eu insisto, não é errado dar a comissão, mas o problema são esses 35 mil que foram parar na conta do Carlos Pellegrini, vice-presidente do Inter. Ora, ninguém cai por à toa. Ninguém deixa um clube como o Internacional ir para a segunda divisão do jeito que foi à toa. Está claro aí. Tirando o Alisson, que era uma venda que deveria acontecer, que o Inter não tinha como segurar, é um goleiro de seleção brasileira, os outros três, pelo menos, são situações muito duvidosas. O Ariel, ninguém entendeu quando foi contratado. O Cláudio Vinck também se suspeitou de uma renovação na oportunidade. Ele não estava jogando bem. Foi depois na Série B do Inter começar a jogar, mas mesmo assim são 100 mil reais de comissão para o empresário por conta apenas de uma renovação. E o Hever, ok, era uma contratação justa, mas vamos combinar que é muita comissão para pouca produtividade. Então, as coisas estão acontecendo, estão aparecendo no Internacional, nesse belo trabalho do Ministério Público. Repito, todas as informações aí são tiradas da investigação do Ministério Público e que foram reveladas ontem pelo jornal pelo jornal Zero Hora. O Correio do Povo foi na semana passada, Fabrício Falcós, que também fez um belo trabalho. Assim como está fazendo o Juan Lano, meia do Internacional, está tentando fazer um belo trabalho, já ganhou vaga no time titular, já é um começo. Odair Hellmann já informou que no início do Campeonato Gaúcho, muitos atletas vão ganhar a oportunidade. Então, nesses primeiros 4 jogos, a princípio, nos primeiros 4 jogos, a gente vai tentar usar o máximo de jogadores possíveis para que a gente possa até observar todos, dar oportunidade a todos dentro do campo. E Juan Lano, de 22 anos, será titular no primeiro jogo da temporada diante do São Luís, no próximo domingo, na cidade de Juí. E se disputar da maneira sadia o meu espaço, eu quero buscar meu espaço, já passei um ano ganhando profissional, outra metade de 2017, então agora eu quero buscar meu espaço, jogar de verdade, ter uma sequência de jogos e durante os treinamentos eu vou buscar isso. E para o confronto ele acredita em uma grande dificuldade, pois o São Luís terá um melhor desempenho físico dentro de campo. Então a gente sabe que o São Luís vem treinando desde novembro, né? São quase 3 meses. E querendo ou não, isso faz uma diferença de física e ritmo de jogo. A gente sabe que faz um pouco de diferença, mas a gente vai buscar fazer o nosso melhor, representar o nosso lado, que a gente sabe que é uma responsabilidade grande. Então é trabalhar ao máximo nessa pré-temporada, fisicamente e tecnicamente, aos poucos ir se soltando. O meio-campista que ganhou 19 oportunidades no time principal no ano passado, acredita que cresceu muito tecnicamente. Eu cresci, ano passado foi quando eu tive o ano todo, né, no profissional. Em 2017 eu subi, treinei durante o Gauchão, mas não estava inscrito, então eu joguei só a Série B. E foi metade do ano, então acho que ano passado eu consegui crescer bastante treinando junto com os meus companheiros, né? Com a comissão, o Odair, Maurício, o professor Cristiano, sempre me orientando, me ajudando a evoluir taticamente, que ali é uma função nova que eu estou fazendo, que normalmente eu jogava meio armador mesmo.
Então, ali no tripé pelo lado, como eu disse, eu tentei crescer o máximo possível para esse ano conseguir buscar o meu espaço de verdade. Ao seu lado, dentro de campo, uma parceria que pode dar muito certo. Martin Sarrafiore, uma das promessas do Inter para 2019, que vai atuar ao lado de Juan Alano. Bom, o Sarrafiore é um baita jogador, de alta qualidade, e praticamente a gente tem a mesma idade, então a gente consegue se entender, ter o mesmo diálogo, né? Mesmo ele sendo argentino, a gente consegue ter o mesmo diálogo e implantar velocidade. Ele é um jogador rápido, habilidoso, finaliza bem. E eu ali, no caso, no treino de hoje, fui pelo meio. A gente tenta fazer as jogadas rápidas, com velocidade, pelo lado do campo. E quando ele vem jogar pelo meio, tentar jogar nas duas. Do lado do Grêmio, o Tricolor também já tem seu time basicamente definido para a estreia do Campeonato Gaúcho. Hoje tem um jogo treino, que é sempre importante, é contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. Os caras não têm necessariamente uma qualidade para enfrentar o Grêmio, mas para mostrar o posicionamento, ajustar aqui e ali é importante. E para 2 jogadores também, afinal de contas, eles precisam se firmar nas laterais do Tricolor. Leonardo Gomes, natural de Araguaína, no Tocantins, com passagens por times como Vila Nova, Cruzeiro e Boa Esporte, é lateral direito, que divide posição com Léo Moura. Acho que se o professor optar por fazer o revezamento que foi feito ano passado, fico feliz de poder, porque ano passado atuei bastante por conta do revezamento e fico feliz com as minhas atuações do ano passado, então espero que esse ano eu esteja preparado para quando o professor optar por mim também. Juninho Capixaba, natural de Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, com passagens por times como Bahia e Corinthians, é um lateral esquerdo que quer agradar Renato, com uma boa pré-temporada. Eu acho que eu não tenho como falar pelo grupo todo, mas viemos trabalhando muito forte e da minha parte estou quase 100%. Pelo fato de ter aproveitado as férias não só para curtir a família, etc., mas para treinar também. Então, acho que o grupo está preparado para a primeira partida. Acho que vamos dar o nosso máximo e tenho certeza que todos vão aguentar. E eu, particularmente, estou bem e vamos para cima do meu Bambu. Juninho Capixaba tem apenas 21 anos e Léo Gomes 22. Para eles, esta chance de começar jogando o gauchão é muito grande. Afinal, se mostrarem um bom futebol, podem estar no time titular da temporada de 2019. Com certeza, né? A gente que veio sendo utilizado no Brasileirão no passado. Acho que o Léo foi um pouco mais do que eu em alguns campeonatos. Eu era recém-chegado. E qualquer oportunidade para nós é importante. E o gauchão em si, esse ano, começando, é de suma importância para nós. Quem está no grupo tem que esperar a oportunidade e a gente não é diferente, estamos esperando essa oportunidade, a primeira do ano. Eu acho que se aparecer, se o professor optar pela gente, acho que a gente está preparado. Juninho pertence ao Corinthians e seu contrato de empréstimo acaba em maio deste ano. Mesmo assim, o lateral prefere não focar nisso. Eu acho que eu deixo na mão dos meus agentes e o fato de eu estar aqui no Grêmio, minha cabeça está aqui até maio. Eu tenho um contrato a cumprir e até a contrapartida eu vou cumprir ele e vou mostrar o meu futebol e ajudar o Grêmio. Léo Gomes, este com contrato até 2021, ainda tem muito a crescer. E o lateral concorda com isso. Não, mas acho que todo jogador tem sempre a melhorar, sempre a evoluir, independente da idade, independente da posição. E acho que comigo e com o Juninho é diferente. Acho que a gente sempre tem o que melhorar e sempre tem o que evoluir. Acho que em todos os aspectos. E é acreditando nos jovens, mas nem tão jovens assim, que Renato espera um bom ano de 2019. O Juninho Capixaba, que tem contrato até maio, a direção do Grêmio não deve conseguir comprá-lo, afinal de contas o cara custa 6 milhões de reais junto ao Corinthians. Quem sabe um empréstimo, pelo menos até o final do ano, seria bom para todo mundo. Para o Juninho, para o Corinthians, que não está muito afim dele, e para o Grêmio, que não desembolsa um grande valor. Mas ele está bem, o Juninho Capixaba, nos treinos. Vamos ver a partir de domingo se ele vai bem nos jogos. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Até amanhã com mais informações pra gente aí nessa semana, que veio recheada de informações que o JB trouxe, né? Você sempre manda a tua dúvida para ele também, a tua pergunta que ele esclarece aqui no programa todos os dias. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. Nosso assunto agora é a Operação Verão
dicas de salvamento, de segurança no mar, também na beira da praia. Ali vamos falar sobre isso agora. Se você tem alguma dúvida, manda aí pra gente. A gente está ao vivo no Facebook, ali RDC TV Digital. Vai na nossa live, coloca a tua pergunta ali. Também estamos ao vivo no site. Você também pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp e do nosso Twitter. No Twitter, coloca lá a hashtag RDC Rio Grande em Movimento junto ao teu recado. Nós estamos recebendo aqui, então, o Major Lidke, que é o comandante da Companhia Especial de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Isso. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lilian. Bom dia a toda a audiência aí do Rio Grande em Movimento. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, Major, a gente tem aí na Operação Verão em andamento aí até março, né? Mas já temos bastante registros de salvamentos e de afogamentos, como em todos os anos, né? Vocês que fazem essa atualização constante, até esse momento, está registrando muito acima do verão passado? Como é que está até agora no litoral? Verão passado foi um período atípico, né? Foi uma vitória para o Corpo de Bombeiros que nós conseguimos realizar redução significativa no número de salvamentos e no número de óbitos, através de atividades preventivas junto aos banhistas, orientação, sinalização nas praias. Então, os números desse ano, na verdade, estão muito parecidos com os números do ano passado, né? Que, como eu disse, a Operação Verão passado foi um sucesso e esse verão tem sido um sucesso como o verão passado. São números difíceis de diminuir, de bater, né? Mas estamos aí com uma média de 280 salvamentos até a data de ontem, englobando o litoral sul, o litoral norte e as águas internas, que é onde também temos a presença de guarda-vidas, né? Em nossos rios, lagoas balneáveis. Certo. E vamos então dar alguns dados. Aqui no litoral norte, qual é a praia que ainda segue, acho que seguem as mesmas, né? As que registram o maior número de salvamentos, de afogamentos. Qual é a que tem maior registro? Tem sido uma constante nos últimos anos a Praia de Torres ser a campeã de salvamentos, né? Seguido pela Praia de Capão da Canoa e depois a Praia de Imbé Sul. As três guaritas, para vocês terem uma ideia, as três guaritas com maior número de salvamentos são as guaritas de Torres. A primeira campeã com cerca de 68 salvamentos é a Praia da Guarita e seguido pela Praia da Cal, a Guarita 9 e a Guarita 10 da Praia da Cal. Então, as três guaritas recordistas aí de salvamento desse verão são as três em Torres, né? E já faz algum tempo, né? Muito em virtude da característica das praias, né? A Praia da Guarita ali, ela é uma praia pequena, uma praia chamativa, né? Uma das nossas praias com maior número de turistas no litoral do Rio Grande do Sul, pela beleza dela, pelos costões rochosos, que é exatamente o que traduz no maior risco, né? Aqueles costões rochosos, ele tem um fundo rochoso, bancadas rochosas, e os banhistas ali mesmo, sob orientação dos guarda-vidas, mesmo visualizando uma bandeira preta indicando local de risco, né? Elas entram na água e são atitudes perigosas, né? Que se traduzem no afogamento. Então, realmente é um público de banhista muito grande, é a peculiaridade da praia com corrente de retorno muito forte e aliado ao não respeito das sinalizações e orientações dos guarda-vidas. Pois é, vamos a essas orientações. Então, vamos dar algumas dicas de segurança no mar, né? Vocês têm, a gente estava falando então da Praia da Guarita ali, a gente até estava comentando agora há pouco, ali eles usam bastante apito, né? Porque tem muita gente ali, tem uma aglomeração, né? É um espaço menor em relação a algumas outras praias, então eles usam bastante apito. Eu gostaria então que tu desse algumas orientações de uma maneira geral, né? O que o pessoal deve ficar atento, porque às vezes no meio da aglomeração, como ali na Praia da Guarita, por exemplo, o pessoal não presta atenção, né? Sim. O que deve... Inicialmente, chegando na praia, é importante procurar uma guarita, né, de guarda-vidas ativada e vigiada pelos guarda-vidas ali presentes, né? Visualizar a cor da bandeira, a bandeira amarela, um mar bom, que dá para entrar na água com certos cuidados, né? A bandeira amarela é um mar relativamente perigoso, com bastante buracos e valas e corrente, cautela no entrar na água, e a bandeira vermelha é mar perigoso, se sugere que não se entre na água. Então, inicialmente, verificar a cor da bandeira, verificar o guarda-vida, se o posto está ativado. Ficar perto de uma guarita, né? Ficar perto de uma guarita, exatamente. Identificar
bandeiras na orla, né? Geralmente os locais de risco, onde tem correntes de retorno, grandes buracos, grandes valas, são sinalizados por bandeiras pretas. Então é interessante o banhista observar também, né, se perto daquele posto ele tem uma bandeira preta que indica um risco a mais ali naquele local, né? Consumo de bebidas alcoólicas, evitar. 80% dos acidentes aproximadamente estão linkados ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Que deixam a pessoa mais insegura, ela acaba não tendo a real noção, né, das suas capacidades físicas na água, né? Então ela acha que é mais do que realmente é. Então realmente a bebida alcoólica é um inimigo nosso aí na redução dos números de afogamento no verão. Mas está muito presente na beira da praia, né? Direto, é demais, né? É demais. Tem gente que não sabe pegar uma praia sem tomar uma cervejinha, uma caipirinha. E também a questão ali do certo limite, né? Tem o pessoal ali que quando vê já não está mais dando pé, ou até tá, mas não sabe que já está num limite ali que já fica perigoso. Tem alguma dica nesse sentido também? A água, quando água ela já está está... Água sinal de perigo, né? É válido esse água no umbigo, ditado. sinal de perigo, né? A partir do momento que a água passa do umbigo, a gente começa a perder o contato com o solo, a gente tende a flutuar. Então, a gente fica mais sujeito às variáveis ali da corrente, né? Corrente lateral, o repuxo, a corrente de retorno, a gente perde a firmeza com a areia, né? Com o solo a partir do momento que a água passa do umbigo. Por isso é importante também atender aos silvos de apito dos guarda-vidas, porque é exatamente nessas atitudes inseguras de comportamento, né? Desde a beira da areia até a entrada na água, o guarda-vidas ele fica atento, é o condado dele, né? A guarita ali em volta da guarita dele é o principado do guarda-vidas. Ele é responsável pela segurança dos banhistas e é assim que a gente se sente, né? Responsável pelos banhistas ali. Então, guarda-vidas verificando uma atitude segura ou que ele está passando de um local seguro, água acima do umbigo, ele vai chamar no apito e é interessante que se dê atenção ao guarda-vidas e se faça o que ele determina, né? Certo. E quanto às ocorrências de afogamento em águas internas, nos rios, né? Que é muito recorrente também, é muito alto o número de ocorrências, né? Quais são as dicas? As águas de rio, lagoas, né? Açudes, balneáveis com presença de guarda-vidas. É interessante que se procure ali também um posto de guarda-vidas, porque a água doce ela é uma água mais pesada, é uma água que tem uma característica diferenciada, né? Por muitas vezes ter uma corrente lateral, ter uma corrente do próprio rio. É uma água geralmente mais escura, né? Então, a dica realmente é se manter em locais onde dá pé, né? Procurar locais guarnecidos por guarda-vidas, porque é interessante, as águas internas, elas traduzem no maior número de afogamentos com óbito, né? E eu poderia dizer que 100% desses óbitos são em locais onde não há guarita. É açudes de fazendas, é sangas, é rios, é represas, né? Onde não são a água nem adequada para o banho, né? Perfeito. Então, geralmente é nesse tipo de condições aí que se dá o afogamento na água interna. Bom, nosso tempo encerrou, mas eu queria só fazer bem rapidinho uma pergunta a respeito das mães d'água, que nós estamos com uma grande proliferação aqui no estado. Também a tua dica. Não. A água viva, né? Esse ano aí, a partir do ano passado, a gente começou a contabilizar de forma mais adequada. Então, já chegamos a 51 mil lesões por água viva esse verão. Dá mais de 2.000 lesões por dia. Então, procurar na praia também a bandeira roxa, né? Que indica infestação de água viva. E, em caso de lesão, passar vinagre, né? Não passar água doce, deixar o vinagre dar uma ativada, lavar com água salgada e depois passar mais um vinagrezinho. Tá, ok. Muito obrigada pela sua presença, Major. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção e o espaço. Tudo de bom para vocês todos. Obrigada. Bom, agora a gente vai assistir uma matéria que está de um assunto que está repercutindo muito nessa manhã, porque a Justiça deu um prazo de 15 dias para o Estado arranjar um novo local para o atendimento às vítimas de violência doméstica. Esse fato aconteceu após uma denúncia da Defensoria Pública. Esta jovem, que não quer se identificar, tem 23 anos e 2 filhas. Por 5 anos, foi casada. Só que nos últimos 3, ela praticamente
viveu uma situação de cárcere. Ele nos agrediu com a menina no colo. Ele estava com uma faca na mão, me botou para dentro de casa e pegou a arma. E ele começou as agressões, a minha filha viu tudo. Quando aconteceu que eu não esperava aquela atitude dele, aí eu tive que dar um basta, porque era a minha vida que estava em jogo e a vida da minha filha. Ela conseguiu se separar há 1 ano, mas o ex-companheiro continua fazendo ameaças. E ele ainda continua incomodando meus pais, ligando, dizendo que tem parente bandido. E isso eu acho que a justiça tem que fazer uma investigação, entendeu? Eu tenho que estar correndo atrás de fórum, atrás de papel, para provar para o juiz o que está acontecendo, sendo que as provas já estão na frente deles. É só eles tomar uma atitude. Esta é apenas uma situação de violência doméstica que outras milhares de mulheres passam todos os dias. Por isso, é importante cada vez mais fazer denúncias. Porém, em Porto Alegre, uma decisão da Justiça pode impedir que os registros sejam feitos na 2ª Delegacia de Pronto Atendimento. Segundo a Defensoria Pública, durante 4 meses, foi apurado que o local não fornece estrutura adequada para o registro de ocorrências de mulheres por terem contato direto com o agressor. Neste vídeo, uma vítima de violência doméstica entra em pânico à espera de atendimento e quebra o vidro do balcão. Segundo a decisão judicial, o Estado tem 15 dias para oferecer um local adequado para o registro de flagrantes e atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O descumprimento pode acarretar em multa de R$1.000 por dia, limitada a 100 mil. Mas, de acordo com a diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, o prazo estipulado é muito curto para as mudanças necessárias. O Estado ainda não foi notificado da decisão, que cabe recurso. A gente sabe que hoje não estamos trabalhando no ideal, tá? Estamos tentando resolver, mas em virtude desse decreto ter sido agora, que ele entrou em vigor no início de janeiro, dia 1º de janeiro, ele criou esse plantão. Nós ainda não conseguimos implementar esse plantão. É uma meta prioritária, tá? Foi nos dada essa missão de conseguir fazer essa implementação, mas a gente precisa de um pouquinho mais de tempo hábil, seria o ideal para conseguir fazer uma estrutura adequada, de uma forma que a vítima mereça. Enquanto o destino do atendimento não é decidido, as ocorrências continuam sendo registradas na Delegacia da Mulher. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registradas mais de 12 mil ocorrências na Delegacia da Mulher de Porto Alegre, uma média de 43 por dia. A Jacila foi casada por 20 anos e há 17 está separada. Ela sofreu violência doméstica por muito tempo, mas tomou a decisão de ir à polícia, pois não aguentava mais os maus tratos dentro de casa. E hoje eu vivo a minha paz bem tranquila hoje. Trabalho e chego em casa, não tenho aquela preocupação de medo, de angústia de chegar em casa e ser agredida pelo marido ainda, né? Hoje eu não tenho isso, graças a Deus. A gente fica com medo, né, que eles podem fazer alguma coisa, querer matar a gente dentro de casa, e matar como está acontecendo agora, né, os maridos matando mulher e filho, porque a mulher vai lá da parte deles, daí eles fazem isso aí com as mulheres, né, querer matar, né, para não ir preso, essas coisas, né. Mas eu acho que hoje as mulheres estão se revelando, né, estão falando a verdade, estão tomando atitude de mulher. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias para você. Até lá.